que vai resolver tudo. E segundo, não vá para o caminho deles. Por quê? Porque esses que andam em corrupção, que andam em injustiça, que praticam maldade, que são opressores, chegará o dia que eles murcharão. Chegará o dia que eles padecerão. Chegará o dia que eles vão também ser queimados com uma árvore. A pergunta é: mas quando? Se agora não tem nada disso. A resposta é: eles não vão padecer sob a disputa dos homens, porque eles podem manipulá-la, porque eles podem adulterá-la, porque eles podem dar um jeito. E agora? E agora, em meio à justiça falha dos homens, e você quer ver justiça e não está vendo, não se aborreça ao ponto de se acabar com você e não imite a eles, ou não inveja a eles ao ponto de querer fazer o que eles fazem. O que é que eu faço? Versículo 3. Confie em Deus. Confie em Deus. O Senhor. Confie nele. Digamos, enquanto não vermos um mundo justo, enquanto não vermos uma sociedade digna de justiça, sem corrupção, o caminho é o quê? É lutar para que a indignação nossa não nos corrompa ao ponto de nos matar e lutar para que não nos tornemos como eles. E então o que é que eu faço? Se eu estou vivo com essa desgraça por aqui, a palavra é: confie em Deus. Mas confie em Deus como? Confie em Deus como aquele que é Ele quem implementará o quê? Uma terra, um mundo de quê? De justiça. Mas enquanto isso não acontece, você deverá entender o quê? Que não é a tua força, que não vai ser meramente do teu jeito, que não vai ser do teu poder político, que não vai ser da tua ideologia. Você não vai conseguir estabelecer essa geração, essa terra de justiça como deveria, porque você tem poder político. Você precisará confiar em Deus. Confiar em Deus como aquele que faz o quê? Como aquele que tem poder para estabelecer uma terra justa e fácil. E veja a parte B do versículo 3. Além de confiar em Deus, faça o bem. Faça o bem. Em meio a uma terra arrasada, em um mundo de corrupção, em um mundo de injustiça, em um mundo de maldade, a ira santa que vem a ti em encontrar um polícia corrupto, de dar uma chapada nele, não segura. Você não vai conseguir estabelecer uma terra de justiça meramente com essa indignação que vai matar você. Então o que é que eu faço? Confie em Deus. Segundo, não se imite. Não vá no caminho deles. Faça o bem. O que é isso? Não responda o mal com o mal. Faça o bem. Responda de forma mansa o que? As humilhações possíveis. Responda de forma mansa o que? As possíveis injustiças. Responda de forma humilde o que é? As inquietações, os desafios. Responda de forma mansa o que é? As maldades com bondade. No teu setor de trabalho, na tua faculdade, na tua família, no teu colégio, onde quer que você estiver, e na igreja, o caminho qual é? É o caminho de confiar em Deus e agir com bondade, fazer o bem, e um mundo ainda corrompido e desviado. É não caminhar como eles caminham. É não fazer como eles fazem. Por quê? Porque você fazer o bem, você estará agindo dentro de algo. E sim, a certeza de que um dia você morará na terra prometida em segurança. Vejam a parte final desse versículo de Salmos. E assim mores em segurança na terra prometida. Digamos, é andando assim, é confiando em Deus, que é Ele quem estabelecerá uma terra justa. E enquanto não chega a terra justa, nele confio e ando fazendo o bem, há uma certeza, há uma
central para caminharmos. Ele vai dizer, enquanto vemos aqui injustiças, uma terra corrompida, uma terra desviada, confie em Deus, que Ele vai derrubar a injustiça. E enquanto não chegue isso, faça o bem, porque assim você poderá viver na terra em segurança. Ele vai dizer, e que a tua felicidade esteja em quem? No Senhor. Que a tua felicidade esteja no Senhor. E Ele então dará o que deseja o seu coração. A ideia aqui de tua felicidade tem a ver com o quê? Tem a ver com deleita-te no Senhor. Digamos, em uma terra, em um mundo de corrupção, de injustiça, de maldade, se você olhar para a internet, se você olhar para alguns debates, se você ouvir alguns líderes, se você ficar apenas a acompanhar o que o mundo nos oferece, você viverá em desespero. E qual é o caminho? O caminho para caminhar com alguma sanidade mental não derrubada nesse nosso mundo caído é fazer o quê? É se deleitar no Senhor, é contemplar o Senhor, é encontrar no Senhor a alegria do nosso viver, é ter a capacidade de desfrutar dele e nem nos alegrarmos. E assim então veremos Ele realizar o desejo do nosso coração. E aqui a gente às vezes faz o quê? Sempre olha para esse texto como se fosse o quê? Olha, letra do Senhor, e então se você pedir um carro, ele vai te dar um carro. Não, aqui o contexto é de que qual é o desejo? É o desejo de uma terra justa, é o desejo de uma sociedade sem corrupção, é o desejo de uma terra em que aqueles que são injustos e corruptos são condenados. Uma sociedade, uma terra, um ambiente de vivência em que se vê o quê? Aquilo que é aparente correto. Se deleite nele, digamos, confie nele, descansa nele, desfruta dele, que não tenhas dúvidas, ele cumprirá. Vejamos, 9, 10 e 11. Porque ele aqui vai descrever muitas coisas que nós devemos desenvolver. Quando lemos os versos de número 9 e 11, ele então vai dizer, aqui, 8 ainda, não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. É a indignação. O que você faz então? Versículo 9. Aqueles que confiam em Deus Viverão em segurança na terra. Digamos, aqueles que confiam no Senhor Deus, deles é a terra. Para eles é a terra. Eles receberão o que? A terra. O versículo 9 e o versículo 11 são os versículos primordiais do Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus 5:5. O versículo 11 diz assim, mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Esses dois versículos são os versículos centrais que Jesus está citando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5. Então, quem são os mansos? Os mansos são esses homens que fazem o quê? Que esperam de forma confiante, serena, descansada em Deus. Como? No estabelecimento de uma terra de justiça. No estabelecimento de uma terra de verdade. E por que que estes então são felizes? E por que que estes então herdarão a terra? Porque esses não confiam neles mesmos. Não confiam na sua capacidade de estabelecer um mundo justo. Não confiam no seu poder de estabelecer uma terra justa. Não confiam no seu poder de fazer o quê? De construir algo que ele diria, não, eu vou aqui me dedicar a um trabalho que vai mudar o mundo. Não vai mudar em plenitude. Quem é o manso? É aquele que está vivendo aqui, confiando em Deus, fazendo o bem, se deleitando no Senhor, e ele
espera de forma consciente o quê? Eu vejo injustiça. Eu vejo corrupção. Eu vejo maldade. Eu vejo muita coisa errada nesse contexto. Eu vejo muita coisa que não procede como aquilo que deveria ser. Mas por que eu estou lutando para não lidar com isso com desequilíbrio? Estou lutando para quê? Para lidar com isso de alguma forma humilde, mansa, porque há em mim uma confiança. Que confiança? Ainda que pareça que se eu responder o mal com o bem, ainda que pareça que se eu apanhar uma chapada aqui e não retroceder, não retrucar, ainda que pareça que se eu sofri uma maldade e não reagir como eles esperavam, e me veem como um bolo e leite, e me veem como alguém que está apanhando, e me veem como alguém que, pronto, você mesmo é alguém que já era. Eu consigo assim agir. Sabe por quê? Porque há em mim uma confiança. Aqueles que agem com justiça, com corrupção, um dia vão murchar como as árvores. Um dia vão queimar como as folhas. Um dia receberão da parte de Deus o que? A condenação que eles merecem. Um dia será estabelecido o que? Um reino, uma terra sem injustiça, sem corrupção, e aqueles que vivem aqui e agora em injustiça, em maldade, em corrupção, não poderão herdar ela. E a pergunta é, quem herdará ela? A resposta é, aqueles que são o quê? Mansos. Aqueles que são o quê? Humildes. Aqueles que respondem o mal com o bem. Aqueles que vivem e respondem com doçura ao meio a brutalidades contra eles. Aqueles que respondem com alguma tranquilidade e controle aqui, quando querer sim, tem vontade de trazer o pescoço, mas segura. É nisso que ele pode dizer, eu caminho em mansidão. Sabe por quê? Porque aqueles que vão herdar essa terra dos meus sonhos, essa terra sem justiça, essa terra sem corrupção, essa terra sem maldade, são aqueles que aqui e agora, em uma terra que tem maldade, em uma terra que tem corrupção, em uma terra desviada, como em justiça, caminham como em mansidão, caminham como em humildade. Esses vão herdar a terra. Esses são felizes. Por quê? Porque eles vão receber a recompensa da parte do Senhor. Por isso, esta é uma terra de justiça. Todos nós desejamos que Angola, que Luanda, que o mundo seja um mundo sem corrupção. De olhar para a televisão e sem precisar ter nojo de alguns donos, sem precisar ter repulsa de algumas pessoas. Todos nós sonhamos com um mundo que a gente fala, meu Deus, até quando? Mas eu vim dizer-lhes, esse mundo, essa terra, Deus nos prometeu, um dia Deus nos dará. Só que só poderão herdar, receber, participar desta terra aqueles que estão dizendo, eu estou vendo a injustiça, mas eu não vou permitir que a injustiça me faça alguém bruto. Eu não permitirei que a corrupção me torne alguém arrogante. Eu não permitirei que a corrupção me torne alguém que bate, que mata, que maltrata, que se descontrola e desfaz o outro. Eu não permitirei que essa injustiça que eu estou vendo me leve para o caminho da truculência. Mas também não permitirei que isso me leve para o caminho da inveja, porque estou vendo possíveis bons resultados em quem caminha assim. Também não permitirei que isso me leve ao caminho de quem se acomoda e diz, não, já que todo mundo faz assim, então farei.
Então, o que é que eu devo fazer? Eu confiarei em Deus, eu farei o bem, eu me deleitarei no Senhor, e então terei o quê? Mansidão, humildade, lidarei com estas coisas de forma humilde. Porque uma coisa eu sei, destes que são humildes, que são mansos, é essa terra. Só entra, só herda esta terra. Quem está dizendo, ó Senhor, me ensina a ser manso. Porque mansidão não é meramente uma atitude externa. Para nós cristãos é que é fruto do Espírito. Então, felizes são aqueles que são mansos. Conseguem olhar para as injustiças, para os males do nosso mundo, se indignam, mas não permitem que a indignação que eles têm os leva ao desequilíbrio e os leva a querer responder. Injustiça com justiça. Brutalidade com brutalidade. Maldade com maldade. Força com força. Um tapa com outro tapa. Me roubou, também vou lhe roubar. É dente por dente, olho por olho. Ou então, que não se deixou levar pelo caminho do já que é assim, então eu vou também dançar conforme a música. A música vai para cá, então eu vou para cá. Não, ele diz, eu sou chamado a ser o quê? A ser manso, a ser humilde. E quem é o manso? E quem é o humilde? É aquele que olha para o mundo, tem indignação, mas não deixa que isso lhe mata por dentro e então passa a agir com brutalidade ou então se tornar conforme ele. O que ele faz? Ele confia. Ele confia que o Deus do universo, que o Criador dos céus e da terra, estabelecerá uma terra, e aqui posso dizer, uma nova terra, sem mais corrupção, uma nova terra, sem mais maldade, uma nova terra, sem mais tudo isso que me indigna. Então, o que é que eu faço? Eu confio nele, eu espero nele, e à medida que nele confio e nele espero para julgar os maus e estabelecer a terra justa e santa, eu faço o bem e eu me deleito nele. Bem-aventurados são os mansos, porque deles é a terra, porque eles herdarão a terra, porque eles receberão a promessa de Deus. Permita que eles digam, aquilo que nós sonhamos, Deus prometeu que nos dará. Não permita que o sonho de um mundo justo, de um mundo santo, te leve para extremos, ou da indignação terrível, ou o extremo da tornar conforme a música tocando no mundo como o nosso. É uma música de corrupção. É uma música que normalizou o anormal. Não, as moças agora, pastor, estão só vender o corpo. Tem resultado. Tem iPhone X, tem aquelas blusas, sei lá o quê, tem aquela pasta ou mochila, se é da Prado, se é da Zara. Então, não, olha, não vá por esse caminho. Somos chamados a ir pelo caminho da mansidão, o caminho de um coração humilde. Está dizendo o quê? Eu sonho com uma nova terra. Mas eu não colocarei, não serei eu que estabelecerei essa nova terra. Eu lutarei para caminhar em justiça. Eu lutarei para caminhar como deve ser. Mas eu confio piamente. Eu não estou desesperançoso. Eu olho para o mundo em desespero, mas eu consigo esperançar, porque eu sei que brevemente poderemos herdar a terra. Brevemente. O Criador do universo, o Rei do reino de Deus, estabelecerá uma nova terra e um novo céu. Por isso, esta manhã, eu vim dizer aos meus irmãos, o Senhor nos chama a sermos mansos. Estão confiando de forma paciente. Estão confiando
de forma serena, estão confiando de forma humilde no reino, na terra que Deus virá estabelecer. Uma nova terra, um novo céu, um novo mundo, uma nova realidade. E enquanto não chega esta nova terra, enquanto não chega esse novo céu, enquanto não chega, não se materializa esta promessa, nós somos então chamados a não ir para os dois extremos, da brutalidade e o da conformação, mas a caminharmos na confiança do Senhor, a fazermos o bem por aqui e a nos deleitarmos no Senhor. Por isso, Angola terá ainda muitas injustiças, muitas corrupções, muitas maldades e muitas opressões. Que a gente consiga se indignar, como falaremos nos próximos encontros, sobre ter fome e sede de justiça. Mas não permita que a indignação diante da corrupção do mundo se torne alguém bruto, se torne alguém soberbo, se torne alguém arrogante, se torne alguém que, em nome de uma justiça, você mata outros. Aquilo que, infelizmente, muitas ideologias se tornaram. Por exemplo, você encontra movimentos que estão lutando contra a injustiça. E depois, eles mesmos passam a agir de forma injusta. Assim foi em Angola, com o movimento de libertação. Assim foi no mundo com as ideologias. Uma ideologia que apregoa cuidar dos pobres, mas de repente começa a roubar dos pobres. Então, não permita que essas corrupções do nosso contexto te levem para este lugar de quem está agindo com brutalidade e até o ponto de fazer o mal justificar o que está a fazer. Não. Eu estou acabando com a justiça. Então mata alguém. Então despreza alguém. Então destrata alguém. Então humilha alguém. Não. Não, já que não tem mais jeito. Então vou virar um deles. Também não faça isso. O que eu faço, pastor? Confie em Deus. Confia em Deus. Deus justo. Deus santo. Deus poderoso. Ele um dia dará aos injustos o que eles merecem. Dará aos injustos o que eles são dignos. E Deus um dia nos dará a terra. Por que agimos como agimos? Com mansidão, com humildade. Por que respondemos o mal com bem? Por que não destratamos o outro? Porque apesar de nos verem como barbeados, como lambuchos, como burros, nós temos uma promessa. Nós herdaremos. Sabe o quê? A terra. A terra de justiça não é para quem se acha superior, distrata o outro. Portanto, se preciso for, ande a segunda milha. Se preciso for, apanhe mais uma tacada no rosto. Se preciso for, perca. Se preciso for, lida com o mal, com bondade. Somos chamados a andar com o coração manso, doce, humilde. Irmãos, entenda algo. O cristão é chamado a ter fome por justiça. Mas o cristão é chamado a conseguir encontrar um equilíbrio entre fome por justiça e um coração manso. Como? A fome por justiça me torna alguém indignado, alguém que olha para as coisas e fica revoltado. O coração manso me ajuda, sabe fazer o quê? A mesmo quando eu tenho razão, a não agir com brutalidade. Já pararam para pensar que muitas vezes é quando temos razão que nós agimos como não deveríamos? Por quê? Porque eu tenho razão. Foi ele quem roubou a minha coisa. Eu tenho razão. Foi ele quem me ofendeu primeiro. Eu tenho razão.
Foi ele quem me disse. Eu tenho razão. É quando temos razão e a gente faz valer a razão que matamos, que humilhamos, que desprezamos, que sufocamos outros. Mas o Senhor nos diz, a terra é para aqueles que mesmo tendo razão, estão buscando mansidão. Mesmo tendo razão, estão buscando lidar com o outro com humildade, lidar com o outro com doçura, porque ele é alguém que confia em Deus de tal forma que ele acredita e espera que o mundo justo, o mundo sem corrupção, vai ser estabelecido por Deus. E enquanto tu não chega e ele vê gente má prosperar, ele continua confiando em Deus, ele continua fazendo bem, e ele continua se deleitando no Senhor. Até que chega o dia em que poderemos ver esse mundo justo ser estabelecido de forma definitiva, de forma plena. E sem dúvida, aqueles que são injustos, diz Salmos, padecerão. Diz Salmos, queimarão. Diz Salmos, murcharão com uma árvore. E aqueles que eram os humildes, e aqueles que eram os mansos, aqui parafraseio o Novo Testamento, aqueles que eram mansos, que eram humildes, serão exaltados, ou então herdarão a terra. Só quem anda em mansidão aqui está pronto para viver numa terra de mansidão. Só quem anda em mansidão aqui estará pronto para viver numa terra de justiça, de humildade. Por isso, esta manhã, eu vim dizer-los, felizes mesmo são aqueles que são mansos, são humildes de coração. Por quê? Porque deles é a terra. Eles herdarão a terra. Para eles será cumprido a promessa. Esse equilíbrio entre o poder de fazer alguma coisa e fazê-lo com humildade, com mansidão e confiança. Quem poderá estabelecer de forma plena não somos nós. Nos levará a lidar com as coisas de forma mansa. Podemos caminhar de forma mansa porque nós confiamos que Deus cumprirá a promessa. Então, onde você estiver trabalhando, convivendo, caminhando, com quem você estiver se relacionando, você terá razões para estar indignado. Mas não deixe que isso te leve ao desequilíbrio. Você terá razões para talvez se tornar igual a eles, fazer como eles fazem, responder mal com mal, também se corromper, mas não vá por esse caminho. O nosso caminho é o caminho de quem confia em Deus, de quem faz o bem, de quem se deleita em Deus e de quem espera de forma mansa, tranquila. Chegará o dia em que Deus nos dará a terra. Sem mais justiça, sem mais corrupção, sem mais maldade, e com Ele viveremos para todo o sempre. Amém? Se coloquem em pé, por gentileza, em nome de Jesus. E quero cantar com vocês o hino de número 2. Deus enviou seu Filho amado. Quem tem que cantar é a igreja. Canta, a igreja, vamos. Perdoar na cruz por meus pecados, mas ressurgiu. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, a minha vida
está nas mãos do meu Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Oh, porque Ele vive. Sim, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Irmãos, é esta a esperança que em meio a injustiças, em meio à prosperidade do injusto, do corrupto, em meio a maldades, é na esperança de que Cristo está vivo, que então podemos lutar para caminhar de forma mansa, a não permitir que a indignação nos leve ao extremo de também nos tornarmos brutos, de também nos tornarmos insensíveis, de também nos tornarmos quase que maquiavélicos, ou também que as injustiças e maldades não nos levem na conformação de invejar o sucesso deles, e então talvez caminhamos como eles também caminham. Que a gente consiga olhar para a ressurreição de Jesus e então confiar em Jesus e em Deus, e então fazer o bem em um mundo de maldade, e então deleitar-se no Senhor e crer que chegará o dia, o amanhã chegará, em que os injustos e corruptos serão condenados e perecerão, e nós estamos caminhando na mansidão, buscando o Senhor moldar o nosso coração, buscando o Senhor moldar a nossa vida, buscando o Senhor moldar o nosso caráter, moldar a nossa reação. Poderemos então dizer: o amanhã é seguro, o amanhã é uma garantia, o amanhã de justiça, o amanhã de graça, o amanhã de bondade, o amanhã sem mais maldade será uma realidade, porque Jesus Cristo ressuscitou, e para nós a promessa está feita. Para aqueles que estão buscando caminhar de forma humilde, de forma mansa, por aqui, brevemente, herdaremos a terra que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos humildes e mansos em nossas casas,
nas relações com a esposa, na relação com o esposo, na relação com os filhos, com os pais, com os colegas, com o patrão, com o empregado, onde quer que estivemos. Ó Senhor, que o fruto do Espírito, que é a mansidão, que não é meramente algo externo, mas é uma virtude cristã, é uma virtude do Espírito. Aqueles que pertencem ao teu povo, ao teu reino, têm virtudes. E uma delas é a mansidão, uma delas é a humildade, uma delas é a capacidade de confiar em ti de forma tranquila, serena, de que o Senhor irá estabelecer um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de bondade. Então aqui confiamos em ti. Então aqui fazemos o bem. Então aqui deleitamos da tua presença, deleitamos de quem tu és. E confiantes que aqueles que aqui buscam humildade, buscam mansidão e às vezes são vistos e tidos como fracos, como até burros, como até gente que está ali sendo, quem sabe, tratado e destratado. Poderemos, com esperança, dizer, herdaremos a terra. A terra é para nós. A nova terra e o novo céu é para nós. Pai, que não falte em nós confiança em Ti. Que não falte em nós, Senhor, fazer o bem. Que não falte em nós, Senhor, deleitar de Ti. Enquanto aqui estivemos, é o que nós te pedimos. Nos conduza na humildade. Nos conduza na mansidão. Nos conduza a seguir os Teus passos como manso e humilde que és. A seguir os Teus passos como o homem mais humilde, mais manso que existe. Que não significa não ter indignidade. Que não significa não ficar indignado. Mas que significa não permitir que a indignação saia daquilo que é o ideal. Nos mate, nos corrói, ou então nos conforme com a maldade do mundo, já que compense. Ó Senhor, trabalha em nós. Hacemos cristãos mansos. Hacemos homens e mulheres mansas, humildes no coração, com humildade, que confiam em Ti como justo juiz, como justo rei, como justo Senhor. Que descansam em Ti, esperam em Ti. É o que nós te pedimos, ó Pai. Queremos sair daqui e voltar para a família, voltar para o trabalho, voltar para a escola. E nestes lugares veremos injustiça, veremos corrupção, veremos maldade e veremos corruptos, injustos e maus prosperarem, crescerem, avançarem. Ó Deus, nos ajuda a encontrar equilíbrio para que a indignação não nos mate, ou então para que não nos tornemos como eles. Mas que confiemos em Ti, mas que insistamos em fazer o bem, que insistamos em responder o mal com o bem, que insistamos em responder o desprezo com amor, com bondade, que insistamos em responder a brutalidade com misericórdia, que insistamos em responder como eles não esperavam, porque confiamos, chegará o dia em que daremos uma terra sem mais corrupção, sem mais maldade, sem mais injustiça. E eles não prosperarão, porque o Senhor é muito mais justo do que os tribunais. O Senhor é muito mais justo do que o Tribunal Superior de Angola. O Senhor é muito mais justo do que qualquer legislador deste país e deste mundo. O Senhor dará a cada um conforme viveu, conforme sua prática. Por isso, em Ti confiamos. Por isso, em Ti descansamos. Porque queremos, brevemente, herdaremos a terra. E por isso nós somos felizes. Porque sabemos que o nosso fim não será o do fogo, não será o do murchar, não será da destruição. Será de herdar
a herança que nos está preparada desde a fundação do mundo. Essa é a nossa alegria. Esta é a nossa felicidade. Glórias ao teu nome. Porque ainda que vejamos o agora com dificuldade, cremos no amanhã. Cremos no fim eterno, glorioso, em ti, para todos sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Por isso, seja uma mulher, um homem manso. Está cultivando humildade no coração. Está cultivando mansidão no coração. Bem, vamos orar para encerrar o nosso culto, porque o tempo já foi embora. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado para cada um dos irmãos aqui presentes. E obrigado também por aqueles que não puderam estar aqui. Uns porque foram trabalhar. Outros porque não puderam ter uma reunião familiar devido a casamento, trabalhos. Outros talvez por enfermidade. Pedimos ao Pai em prol também destes nossos irmãos. Pedimos que o Senhor os abençoe. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoadora, onde teremos a oportunidade de exercitar o que ouvimos aqui, de exercitar mansidão, humildade, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o empregado, com o patrão, com o colega, com o vizinho, onde quer que estivermos. Molda-nos, Pai, conforme teu Filho Jesus Cristo. E não permita que percamos de vista a promessa do Senhor. Abençoe, Senhor, nossa jornada e que seja uma semana abençoadora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.